Graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista, aqui em Praia Grande. E queria desejar para vocês uma boa tarde, um belo dia de domingo, o quanto no horário que você esteja acessando esse material, assim também da mesma forma, quero desejar a paz de Cristo, nosso Senhor, para aqueles que outrora não fazem parte da nossa comunidade, mas com muito carinho têm acompanhado as nossas mensagens e também da mesma forma os nossos estudos. Portanto, damos início aqui a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, um ato educativo que nós prezamos em estudar a palavra de Deus. E com este afeto, queria convidar a sua atenção para que, mais uma vez, a gente possa nos debruçar com todo o espírito, né, de gozo que nós temos em aprender mais da palavra do Senhor. Então, fica aqui, né, o nosso gostinho através desse material que nós tanto prezamos em seguir a esse nosso Deus, da mesma forma o quanto ler a Bíblia, orar e estudá-la da mesma forma, juntos, sempre juntos, como diz a palavra, comungando e não deixando de congregar. Portanto, com essa dificuldade que nós estamos passando, nós estamos produzindo essas ferramentas para que a gente possa servir ao Senhor e dar continuidade à sua obra de uma melhor forma e sempre adequada, nos submetendo às leis e dentro de uma forma bíblica e divina, mesmo que humana. Nós somos aqueles que dão testemunho, né, de um Deus que está sempre sustentando os homens, por mais pecadores que eles sejam. Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso carinho, assim também como a nossa sugestão. Eu queria convidar você também para que a gente possa começar orando e pedindo ao Senhor que eles nos conceda, através de sua graça, mais sabedoria que venha do céu, da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nos console da mesma forma em que agregue também aos nossos conhecimentos a sabedoria que é do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, que tanto nos ama e tem sustentado a nossa família, a nossa casa, sustentado com a tua provisão o nosso trabalho, Senhor, aquilo que nós tanto temos como cuidado para que através dele possamos prover, Senhor, aquilo que necessitamos para viver. Além disso, espiritualmente, Senhor, nós acreditamos que Tu és um Deus e da mesma forma que amor, a justiça eterna. Através desse Teu amor, nós cremos que nós somos salvos por Tua redenção. Nós cremos, Senhor, que no final de toda e qualquer dificuldade, Tu és o único que triunfa, Senhor, da mesma forma que tem cuidado de cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, acrescenta aos nossos princípios e aos nossos valores, Senhor, o gozo pela Tua palavra, pelo estudo, Senhor, da Bíblia, o qual contém todos os escritos que são inspirados e revelados, Senhor, pela Tua pessoa. Assim o cremos e oramos em nome do Senhor Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Amém.
Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo da EBD. Portanto, mais uma EBD e nós estamos muito esperançoso, alegre, confiante que tudo vai passar da mesma forma. Espero que vocês tenham aqui conosco essa alegria, a mesma que aos estudos da Bíblia e da palavra do Senhor que nos alimenta, nos sustenta, e é nela que nós cremos, porque tudo aqui que está escrito foi revelado pelo nosso Senhor, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas e toda a humanidade. Da mesma forma, aquele que ele selecionou, aquele que ele elegeu para poder, através dessas vidas, fazer a história do Deus de Israel, o Salvador do mundo, e também inspirar esses homens que tanto dedicaram as suas vidas ao Senhor. Dito isso, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, que é o material que nós estamos estudando e nos desafiando para que a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Nós fizemos em materiais passados a introdução à carta, né? Portanto, Deus inspira Paulo, que antes da sua conversão era o Saulo de Tarso, e é convertido através do encontro que tem ali com Deus na pessoa de Jesus, conforme está escrito em Atos. Então, fica aí a dica para que a gente possa, junto ao estudo da carta aos Romanos, também, ao mesmo tempo, fazer links com algumas passagens de Atos, como já foi feito aqui, porque os contos de Atos, os escritos de Atos, muito descreve o início da Igreja de Jesus. E lá está um pouquinho das histórias desses homens, apóstolos, discípulos e apóstolos, e pessoas, algumas delas, de muitas, que seguiram Jesus na sua história, na sua passagem aqui neste mundo, né? Então, é gostoso quando a gente vê, através da história de apóstolos, de discípulos, de pessoas ou profetas que foram escolhidos por Deus, indicar também outras passagens e assim também ver um pouco da sua história em outras passagens. Portanto, fizemos a introdução da carta aos Romanos e foi deixado aqui, né, entre os nossos pontos que elencamos na introdução da carta. Paulo muito descreve a sua autoridade e um pouco do seu propósito, o quanto que ele, mesmo que religiosamente, espiritualmente, é muito expressivo no que ele quer deixar para aquela igreja que muito possivelmente não foi ele que fundou, portanto você pode ver no dia de Pentecoste, lá em Atos, alguns que vieram de todas as partes do mundo, e está lá escrito no começo daquela história ali da igreja, através daquele grande sermão que profeticamente foi cumprido, o fator manifesto, né, do Espírito Santo através do Pentecoste, e ali está descrito, né, na história que havia muitas pessoas de todas as partes do mundo. Assim também como alguns romanos, né? Como alguns romanos.
Por isso que o esquema, né, que é montado, como é montado o Novo Testamento, né, começa ali a partir das partes que a gente enxerga os escritos através daqueles que foram escolhidos por Jesus, ditos como discípulos de Jesus, os evangelhos, né? Contando semelhantemente as características e as descrições das palavras de Jesus, do caminhar de Jesus, na trajetória de Jesus. Em seguida, é colocado-se os escritos de Atos dos Apóstolos, assim como a gente enxerga uma continuidade, né, cronológica, mas não significa e é real que seja uma forma assim como foi corrida, né? Escrita em anos sucessivos e assim também como montado o esquema do Novo Testamento, de livro após livro, escritos de forma cronológica. Não. Mas isso é uma forma mais prática da gente entender, né, essa montagem, o Evangelho como bem a sua história, né, a cultura um pouquinho da região em que se passa, todos os feitos ali da obra divina e redentora, e em seguida aquele grande apóstolo escolhido por Jesus, né, a dedo, tendo esse encontro com ele, tem também, a partir de Romanos, os seus escritos, né, tanto às igrejas como também aos seus discípulos, né, como um deles, Timóteo, Tito, que podemos ver cartas endereçadas diretamente a eles. Portanto, também fizemos um pouquinho do capítulo 1, que trata-se sobre a justiça de Deus e a ira, né, dele no final de tudo. Portanto, nada é em vão, tudo que se passa nessa vida, a gente entende e crer que a Bíblia nos diz que haverá uma justiça no fim de tudo e que Deus, com a sua supremacia, enxerga, né, e é soberano sobre toda essas atrocidades, assim também como o círculo de decorrer natural desta vida, mas nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Portanto, eu quero deixar aqui, através desse trecho em que nós vamos ler, fazendo a continuidade desse nosso estudo, que você se atente à carta aos Romanos, a partir do capítulo 2, tá? Que dá continuidade a esse assunto, né, de juízo, de justiça de Deus, né? Depois nós vamos fazer um pouquinho aqui do esquema da carta, o quanto Paulo separou para poder escrever através de temas, né? E o propósito que ele tinha, né, diante daquela igreja com tanta ansiedade de ver e conhecer aqueles irmãos. E é isso que deixa muito claro para a gente que Paulo não foi o fundador desta igreja, mas que através do conhecimento, do crescimento dessa igreja, que está ali no centro do Império de Roma, né, ele tem esse desejo de chegar até lá e da mesma forma coletar recursos para que ele trouxesse ou enviasse, na verdade, para Jerusalém. Portanto, era se passado um período muito difícil na região da Judéia e lugares adjacentes, tá? Então, abra comigo em Romanos capítulo 2, nós vamos ler dos primeiros versos e eu pretendo chegar aí pelo menos a partir do capítulo 2, verso 1, 10, 11 até 12, versículo 12, e daí nós daremos continuidade, tá? Então, diz o seguinte, a palavra do Senhor.
Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo que em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aí uma certa hipocrisia do que Paulo está descrevendo, né? Verso 3, assim quando você, ou melhor, verso 2, sabemos que o justo juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Conforme a verdade. Verso 3, assim, quando você, como um simples homem, uma simples pessoa, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus. É um questionamento que Paulo faz aí. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, a tolerância e paciência, no caso, a de Deus, não reconhecendo que a bondade dele o leva ao arrependimento? Tá? Verso 5, contudo, por causa da sua teimosia, o seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu juízo, o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É uma passagem aí que parece muito interessante. Paulo coletando, fazendo uso de alguns versos de Salmos ou passagens do Antigo Testamento, né? Como está no Salmo 62. Tá? Verso 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e também imortalidade. Se você puder frisar aí esse verso, é muito interessante para a gente discutir um pouquinho depois. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem com a injustiça. Haverá tribulação e também angústia para todo ser humano que pratica o mal. Gente, não se esqueçam, todos os homens malvados, todos os seres humanos que praticaram tais atos de maldade nesta vida não passará despercebido aos olhos de Deus. Quando a gente enxerga passagens como ela, trechos dessa forma, se a gente crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente muito reforça o quanto cremos que Deus é verdadeiro e que os seus atos julgará todos os atos humanos. Tá? Portanto, verso 9, haverá tribulação e angústia para todo ser que pratica o mal. Primeiro para o judeu, Paulo dando aí uma reforçada, né, em uma classe humana, tá? E depois para o grego, onde se subdividia um pouco da humanidade, o império, para quem Paulo tem o foco dirigido a tratar judeus e gregos. Tá? Verso 10, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Eita trecho tremendo! A gente vê diferenças entre uma classe e outra nos modos culturais. A gente vê diferenças entre
uma classe de judeu e grego como outra classe, até mesmo históricas, né? De costumes, né? De sabedoria, de buscas pelo imaterial. Mas Paulo parece que ele nos deixa, né, uma comunicação muito precisa de igualdade, o quanto o amor de Deus representa. E aí, da mesma forma, esse amor faz justiça com amor para todos os homens. E ele não distingue raças como para quem está diante de Deus, mesmo que tenha as suas riquezas. E Paulo ele escreve essa carta para fazer público na igreja de Roma como um manifesto do mesmo centro e essência de sua própria crença. A gente discutiu um pouquinho, através dessa informação, a questão de essência, de maneira que Paulo ele revela, ele deixa através dos escritos para aqueles romanos, como que chegasse, né, um momento da ação que pudesse ele encontrar esta igreja pessoalmente como mais disposta que ela aparentava ser, portanto, da qual se pudesse tender as linhas, né, dessas comunicações espirituais, porque Paulo ele tinha essa intenção de palpar, de abraçar aqueles irmãos, e Paulo, né, como tinha uma sabedoria, uma inteligência, né, um costume, até mesmo interligado de forma filosófica, ele se assemelha com esses, mas não deixa de lado a sua autoridade apostólica. A sua autoridade apostólica. Queridos, essa forma que Paulo, ele como ponte faz para descrever a classe humana, né, como uma linha horizontal, sem nenhuma disparidade, sem nenhuma diferença, né? É Paulo inspirado por Cristo e dizendo: olha, o meu Senhor que me salvou. Agora, ele nos revela que através da sua morte nos colocou, tanto como judeu como grego, no mesmo lado. Basta crer e aceitar e seguir, né, as suas leis. E as leis deste Salvador não eram leis diferentes, eram as mesmas leis que mais adiante Paulo vai descrever um pouco que essa, deixada por Deus no monte para Moisés entregar ao seu povo, dirigir ao seu povo, não tinha uma autoridade de salvação, mas tinha alguns decretos, né? Nós estamos passando aí por um momento de dificuldade, de doença, de pandemia, uma crise em que nós, hora ou outra, temos algumas mudanças, né, de anexos à lei da nossa Constituição, em detrimento aos nossos atos, né, de veículos, né, de ida e vinda. Portanto, para requerer todos os cuidados possíveis via a doença, é-se baixado um decreto por autoridades extras governamentais. Assim também eu falo das classes, né, da área da saúde, da justiça, né, e aí até mesmo as nossas autoridades municipais, né, eles deixam aí em alguns momentos, né, em aberto, através desses estudos, né, e esquemas que possa ser melhor para que as comunidades, né, a sociedade, elas se movimentam, circulem, né? Assim também os decretos, né,
de cuidados são abertos, né, e deixados para a população ficar aí antenada. Mas não acontecia, né, esses anexos com a lei de Deus. Da mesma forma como também não teria uma autoridade salvífica, né? Mas aqueles judeus ou os gregos convertidos a esta lei, né, ou os escravos, né, desses judeus que tinham os mesmos costumes de ideais, de pensamentos extras e sobrenaturais, Paulo vem e recorre do conhecimento, né, hebraico para poder não se sobrepor, e sim reexplicar de uma forma mais precisa diante da salvação que Cristo, né, ele era aquele que viria e veio como um cumpridor desta lei. Portanto, a lei, ela simplesmente alertava, né, através dos erros e esperança daqueles que esperavam um Salvador, um Redentor, tá? Então, Romanos, ao mesmo tempo que é uma carta muito assim delicada, complicada, difícil a alguns olhos, ela também é um tanto quanto cuidadosa para que a gente possa construir de forma divina nos nossos pensamentos. Portanto, Paulo, ele descreve, né, ele através desta linguagem, né, um pouquinho nesses textos, né, nesses trechos desse texto do capítulo 2, para que o tema, né, fosse focado, o tema justiça fosse focado para eles, né? E aí ele diz que haverá uma tribulação, um juízo, né, uma angústia para todo ser humano que pratica o mal. Assim também será retribuído para aqueles que praticam o bem. E o bem aqui não é Paulo dizendo que se faremos boas obras, né, obras sociais, atender o próximo, não é só esse bem natural que nos leva para a glória, mesmo que crer em Cristo é um papel, né, de todo o plano salvífico. Não, é caminhar, né, via ao caminho da verdade, né, ao caminho da verdade. Verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da bondade de Deus? Portanto, seguir o bem não é só fazer o bem, é seguir o bem daquele que é bondoso conosco. Essa é a questão que Cristo nos trata em relação ao perdão, como nós retribuímos, porque nós somos conscientes que fomos perdoados por Cristo. Amar o próximo como uma retribuição consciente de gratidão, que quem nos amou primeiro, um amor salvador, foi Ele. Então, esse caminho, esse esquema, né, circulatório, consciente, cabe humanamente a gente guardar e assim o fazer, conforme a palavra ela nos requer fazer entender. E atuar nas nossas vidas, assim também como distribuir, compartilhar tal ensinamento, né, tal crença, né, de forma em que depende toda a nossa vida esses ensinamentos do Senhor, tá? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho do esquema de como é montado a carta, como a gente pode subdividir através de tema, para que a gente possa avançar um pouquinho hoje com o propósito de fazer o capítulo 2, o capítulo 3, mas que em relação a tema, a assunto que Paulo começa a tratar a partir da introdução, não se diverge muito, né? E aí, o que nos ajuda a encontrar, através deste caminho de ideia, de mente que teremos no esquema da carta, nos faz de forma constante e definitivo, né, em relação teologicamente aos nossos estudos. Portanto, capítulos que podemos ver
em relação ao problema da justiça de Deus e a justiça do homem, a gente vai ver todo esse assunto do capítulo 1 ao capítulo 8, tá bom? Então sempre pense assim, né? Eu tenho que focar lendo desde o capítulo 1 até o capítulo 8 esse assunto, né? Deus, através da pessoa de Jesus, inspirou Paulo para escrever do capítulo 1 ao capítulo 8 sobre o problema da justiça de Deus e a justiça humana. Queridos, nunca foi tão novo a questão do homem tentar se justificar. Isso foi desde o início da humanidade. Haja vista que a história dos principais personagens dos primórdios, os primogênitos de toda a raça humana, aquele casal que caiu, pecador, obstinado por essa ideia de ter o poder do conhecimento e do gozo da vida através do que eles provaram, o quanto foi oferecido para eles, não passou de se justificar após a sua queda, a sua própria justiça humana. E Deus sempre revelando através dos seus ensinos que a justiça dele é soberana e que há consequências naquilo que nós fazemos de errado, assim também como no fim de tudo há uma consequência definitiva, porque ele, como soberano nos trará julgamento do sendo eterno após a morte de todos e após o fim de tudo. Portanto, na sequência do esquema, nós temos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, que trata tão somente de um problema em que os judeus se acham com os olhos altivos uma raça, ou pelo menos uma parte separada de toda a criação, como um povo escolhido. Lógico, a gente percebe todo o hebreu, o judeu de hebreu, sendo ali como um povo escolhido a partir do Pentateuco e toda a sua história, quando Deus o retira do Egito. Mas Deus foi trabalhando a partir das leis e os seus feitos de sinais e maravilhas que não surgiu na vinda de Jesus, mas sim desde a relação que Deus teve com aquele povo, entender que eles refletiam ou poderia refletir a glória de Deus para toda a humanidade, mas não ser um povo exclusivista, de que sendo filho das gerações da geração de Abraão, teria privilégios na eternidade. Não, Paulo vai tratar um pouquinho disso. E a partir do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15, Paulo trata um pouco de questões mais práticas da vida cotidiana, da vida diária, o quanto tendo eles agora uma nova metodologia espiritual dentro de uma nova aceitação, de uma nova religião, o cristianismo cravado agora dali em diante, século 8, século 7, século 8 em diante, eles ali em Roma, como a igreja representativa, a igreja de Jesus representativa naquele período, naquele espaço de tempo, naquele lugar, o império do mundo que refletia, com as suas tecnologias, o poder progressivo para toda a humanidade. Paulo, ele vai cuidar de tratar eles e dizerem, olha, daqui para frente vocês terão que caminhar em um modo diferente, com hábitos diferentes. E eu vou deixar aqui a doutrina de Cristo, quanto ele me inspira e roga em que vocês assim o siga desta forma. Tá bom? Então, por fim, a gente tem o capítulo
16, que é mais uma carta de apresentação, tão somente a uma pessoa, a Febe, né? E também uma lista final de saudações pessoais, como quem escreve endossando no final dos seus escritos, da sua carta, né? Uma saudação especial àqueles em quem ele quer ressaltar, né? Para a, para os que provavelmente o acolheu, retribuiu tudo aquilo que ele, como um grande missionário, como o apóstolo de muitos convertidos da sua época, o pastor deles, Paulo assim endossa saudações e especificações na lista final dessas pessoas, tá bom? Então, quando Paulo usa o termo justiça em todos os capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 8, né, ele entende de uma forma correta, ou seja, correlata, com a relação que ele tem para com Deus. E ele prega essa relação daquela igreja para com Deus da mesma forma. O homem, dizendo Paulo, ele não é justo, né? É o homem que tem uma correta relação com Deus, mas que ao passo que ele entende que é salvo, quer viver da forma como quer, né? Não é assim a forma prática de se viver com Deus que Paulo descreve, né? Portanto, uma forma correlata com Deus e cuja vida é manifesta, né, sobre a graça dele nas nossas vidas, Paulo começa com um exame de um mundo gentil. Basta olhar de forma muito prática a decadência da corrupção. Não é muito difícil a gente entender, voltando, dando um pulo, um salto grande lá atrás, comparando ao que nós estamos vivendo hoje, né? Com a nossa classe de poderes, seja poderes governamentais, judiciais, né? Poderes supremos e aí vai. Assim também, né? Como aquele mundo trazia problemas de justiças pessoais, Paulo quer ressaltar aqui que a justiça de Deus é muito maior. É um sentido direcionado para um povo judeu que agrega culturas diferentes dentro do seu rol, vivendo em um mundo agora muito moderno. Mas como eles tinham procurado resolver esse problema? Com a justiça mediante uma obediência, uma busca, portanto, de forma meticulosa, Paulo ele elenca, né, esses escritos a saber sobre a justiça de Deus. Você quer ver? Vamos partir agora para o capítulo 3 e a gente ver aqui aquela questão, né, de que dentre a humanidade não há um ser justo, né? Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 9 em diante. Concluiremos então? É o que diremos, pois, em outras versões. Estamos em posição de vantagem, né? Não, dizendo Paulo. É um trocadilho em que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, para fazer o leitor se questionar. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, e aí ele endossa alguns escritos com uma citação do Antigo Testamento, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos os se desviaram de Deus e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Eu lendo aqui na minha versão, eu percebo que não há nenhum sequer. É como se Paulo fizesse nos olhar
para si mesmo, interiormente, e pensasse, né? Eu posso atirar alguma pedra nesse pecador, como pecador que sou, né? Parece que Paulo, vendo os escritos, né? Ele enxerga isso tanto antes como também a aqueles que o seguiram, né? Lucas, né? Timóteo, né? Absorvendo ali muito conhecimento, né? E ensinamento da parte de Paulo, assim também como Marcos, né? Ele, ele, ele ele absorve, né, através de alguns testemunhos, algumas histórias, vindo da parte de Jesus, do contato que eles tiveram ali com alguns que caminharam com Jesus, e a gente vê algumas passagens semelhantes. Eu sempre faço esses questionamentos, né? Verso 13: suas gargantas são túmulos abertos, né? Túmulos abertos. Com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Sua boca, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marca os seus caminhos. E conhecem ah, não conhecem o caminho da paz, o caminho da verdade, né? O caminho que é Cristo. Aos olhos é inúteis temer a Deus. Ou seja, como eles percebem de forma presunçosa a própria justiça humana, faz desapercebidos por enumerar e assim volumar o tanto quanto Deus pode fazer justiça a eles, né? E aí a gente vê que nós podemos fazer, não podemos fazer por Deus, aquilo que Deus sempre fez e fará e pode fazer por nós, mas o que Deus fez por nós é incomparável. É incomparável. Portanto, ele usa aqui uma prerrogativa, né, uma analogia, fazendo uso, né, de alguns descritos de Salmo, Isaías 53, verso 1 a 3, Ezequiel, capítulo 7, verso 20, né, da forma em que ele pode dizer assim, olha, venenos estão nas palavras que saem do seu coração, não na sua boca. Cristo falou um pouco daquilo que sai, né, da nossa boca, né, aquilo que vem do nosso coração, tá? E toda a questão é uma questão de graça, né? É tudo que nós podemos enxergar e tudo o que podemos fazer, né, apercebido da parte humana para com o Senhor é aceitar e ser maravilhado com amor e gratidão quanto à confiança que Deus nos dirigiu, né, através da pessoa de Jesus, o que ele fez por nós. É a magnitude que não tem um valor numérico que possamos associar a esses compassos, né, de descritos bíblicos da forma em que Cristo quer dizer aqui sobre os escritos de Romanos para nós e para toda a humanidade. Portanto, caminhando a partir do capítulo 4 até o capítulo 8, a gente enxerga sempre Deus tratando, né, de justiça sobre essas observações, né, um problema torturante para muita gente, que entra em crises existenciais e tentam resolver com tantas coisas, mas que sempre foi descrito, né, de forma milenar, biblicamente, através dos escritos em que Cristo inspira Paulo a escrever aos Romanos, né? A partir do verso 21, capítulo 3, eu encerro explicando um pouquinho sobre esse trecho, sobre aquilo que Paulo trata em relação à justiça por meio da fé. E aí ele já começa a resolver um pouquinho esse conflito da seguinte forma: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e também os profetas.
A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para com todos os que creem nele. Não há nenhuma distinção, não há mais nenhuma separação culturalmente, né, de forma em que eles poderiam julgar uns aos outros, uns para com os outros. Portanto, verso 23, por todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus, sendo justificados de forma gratuita. Não há um caminho valoroso humanamente que possamos pensar, né? E por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Deus assim ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo sangue, demonstrando a sua própria justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos por nós mesmos. Queridos, isso é resolvedor com o eco eterno. Não há preço que possa pagar para substituir uma explicação de forma judicial, né? E também de forma em que acalente as nossas lágrimas eternas de condenação. Tudo aquilo que fizemos no passado ou cometemos de forma arrevogada por nós hoje, né, de uma forma em que possamos nos arrepender, Cristo, ele resolveu isso tudo na cruz. E aí deixo para você uma dica, né, um presente em que a gente pode incluir aí dentro desses estudos para que a gente possa ver como Romanos, a carta aos Romanos nos traz de forma tão abençoadora. É que Cristo, ele teve um papel substitutivo nas nossas vidas. Quando o judiciário, ele aponta, né, sobre provas uma condenação, pode de alguma forma ser substituído através, né, de um pagamento, seja enquadrado em uma disciplina de prisão, ou até mesmo pode ser pago através de uma disciplina de consequência sobre alguns papéis de obras, de serviços ou até mesmo monetariamente falando, né, pago. Mas espiritualmente não havia essa condição. Essa ponte não existia. Mas Cristo veio e resolveu isso em nome do seu Pai, Deus de Israel, o Deus da criação, o nosso Deus, dizendo que a justificação só existiria nele, não humanamente, mas nele, diante da justiça de Deus. E uma pergunta que eu sempre me respondi quando li esse trecho de Romanos, capítulo 3, versos 22 em diante, é que qual é a sua fé? Qual é a minha fé? Quando somos questionados, se pudéssemos descrever em algumas palavras ou poucas palavras, como se chama a sua fé? Está respondido aqui, né? Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Eu sempre digo, se nós não merecíamos nada, se não somos nada diante da justiça de Deus, porque desde a fundação do mundo, toda a humanidade é caída, destituída da graça de Deus, que tipo de poder teríamos para buscar por nós mesmos resolver essa parada, né? Portanto, se Deus salva alguém, não é porque merecemos, não é porque a crucificação e o derramamento do sangue, né, de Jesus
nos faz ilesos nos nossos pecados. Continuamos ainda a ser pecadores, né? E que se Deus fez por honra a Ele mesmo. Se a morte de Cristo, né, é um desvencimento, aquilo que dissocia cada um de nós de uma condenação da ira, que é descrita a partir do capítulo 1, é porque ele fez isso em nome do seu Pai. Ele sempre tem dito isso nos escritos dos evangelhos, que iria para o Pai, que era do Pai, porque o Pai estava nele e ele estava no Pai. Portanto, se a gente, em algum momento da vida, nos faz merecedor de algo, seja material ou imaterial, porque nós merecemos, nós nunca merecemos nada, nem o ser mais inteligente do mundo. Por isso, queridos, ficamos aqui pensando, nós somos servos da justiça de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe, que possamos ter mais amor pela palavra de Deus, que possamos nos aprofundar cada vez mais, desde então, orando, jejuando, nos arrependendo sempre dos nossos pecados e fazermos consciente dos nossos pensamentos que nós fomos salvos, não porque merecemos, mas pela honra e graça do nosso Senhor Jesus, na fé que Ele nos dá, mas na fé em Cristo. Deus tendo fé no seu próprio Filho. Portanto, tenhamos fé, a fé eterna no Cristo Jesus que nos salvou. Ok? Vamos orar? Pai, te louvamos e agradecemos. Tu és o Deus poderoso que salva as nossas vidas. Não nos deixe cair em tentação. Obrigado por nos fazer precisos sobre a tua palavra, extraindo do teu livro, da tua maravilhosa obra redentora. Assim, ó Deus, somos gratos pela tua salvação. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que oramos, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe e até a EBD seguinte. Shalom.